Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nossa aula de português de hoje será o início do capítulo 4. Conte comigo, amigo. Vamos abrir então nas páginas 74 e 75 da nossa apostila. O foco desse capítulo é a amizade, como vocês podem ver nessas duas páginas. O que as crianças estão fazendo? Vamos observar? Elas estão todas brincando. Onde elas estão? Parece que elas estão num parque, né, pessoal? Ou no pátio da escola, também pode ser. Qual é a relação que existe entre essas crianças? Elas parecem ser muito amigas, todas elas, não é mesmo? Como elas parecem estar se sentindo? Olhem bem os rostinhos dessas crianças. Até a Flica, parecem que elas estão muito felizes, né? Você se lembra de algum momento em que se sentiu como essas crianças? Feliz, alegre? Com quem você estava? Pense um pouquinho e lembre desse momento. Uma bela história sobre amizade, Os Músicos de Bremen, foi muito bem escrito pelos irmãos Grimm. Vocês sabem quem foram os irmãos Grimm? Jacob e William Grimm. Eles eram dois irmãos que nasceram na Alemanha entre o século XVIII e XIX, há muito tempo atrás. Eles foram linguistas, poetas e escritores. Se dedicaram ao registro de diversas histórias infantis que até hoje fazem muito sucesso. Entre os contos mais famosos dos irmãos Grimm estão Cinderela, Branca de Neve, João e Maria, O Ganso de Ouro e Os Músicos de Bremen. Então são histórias que nós conhecemos bem, né, pessoal? Acontece que uma autora brasileira, a famosa Ruth Rocha, essa na foto aí ao lado, ela também reescreveu Os Músicos de Bremen, inspirada na história dos irmãos Grimm. E essa foto da direita é a capa do livro da Ruth Rocha. Agora, nós vamos à leitura das páginas 76 e 77. E depois vamos falar um pouquinho sobre as fábulas. Os Músicos de Bremen. Era uma vez um jumento que trabalhava para um fazendeiro. Ele carregava todo tipo de carga o dia inteiro. Com o passar do tempo, o jumento já não conseguia carregar o mesmo peso de quando era jovem e por isso seu dono mandou-o embora. Ele foi para uma floresta e lá encontrou um cachorro que havia sido abandonado por seu dono, que achava que ele não servia mais para nada. Quando jovem, o cachorro caçava coelhos como ninguém e por isso era o cão preferido do dono. Os dois compartilharam suas histórias e logo decidiram que poderiam formar uma dupla de músicos e tocar em Bremen, a cidade mais próxima dali. Mal tiveram a ideia, encontraram um gato que, como ele, vinha sendo maltratado por seu dono e por isso tinha fugido de casa. O jumento e o cachorro convidaram o gato para fazer parte do grupo e assim formaram um trio. O jumento tocaria flauta, o cachorro tambor e o gato trombeta. De repente, encontraram um galo. Ele contou que era o próximo do galinheiro a ir para a panela, por isso fugiu. Como o galo tinha uma voz boa, foi convidado para ser o vocalista do grupo e assim formaram um quarteto. Ao ir da noite e depois de um dia de caminhada, os quatro decidiram descansar em uma casinha que encontraram no caminho, mas, quando se aproximaram, ouviram vozes que vinham de dentro dela.
O gato foi escutar e descobriu que eram ladrões que estavam escondidos lá. Os 4 amigos armaram um plano para expulsar os ladrões da casa. Um subiu em cima do outro, o cachorro no jumento, o gato no cachorro e o galo no gato, e aproximaram-se da janela. Com o escuro da noite, tudo o que os ladrões viram foi uma figura monstruosa. Acharam que a casa fosse mal assombrada e, com medo, saíram correndo. Os 4, então, tomaram posse da casa e dormiram tranquilos a noite toda. No dia seguinte, seguiram para Bremen, onde fizeram muitas apresentações, ficando conhecidos em toda a cidade. Então, essa é a história que a nossa apostila traz, né? É um conto adaptado, baseado no conto dos irmãos Grimm. Então, vamos lá. Essa história é uma fábula. E nós vamos ver agora as fábulas e suas características. A história tem 4 personagens que são animais, por isso ela é uma fábula. Por quê? Porque fábulas são histórias que têm como personagens os animais. Exemplo de algumas fábulas: a cigarra e a formiga, o patinho feio, a raposa e as uvas. E todas as fábulas trazem no final uma lição de moral. Qual a lição de moral dessa fábula? Você consegue descobrir qual a lição de moral da fábula Os Músicos de Bremen? A resposta está nessa imagem. Juntos somos mais fortes. Então, essa é a lição de moral que essa história, essa fábula nos traz, né? Se os animais estivessem sozinhos, eles não iriam amedrontar os ladrões, porque os ladrões iam perceber que a sombra que estava do lado de fora da janela era de um animal. E quando eles se juntaram, eles conseguiram formar uma sombra muito maior que os ladrões não conseguiram identificar. E assim, eles conseguiram expulsar os ladrões. Gostaram da história? É uma fábula muito legal, né? Então agora nós vamos para a plataforma para fazer as atividades referentes a essa fábula. Um abraço e até a próxima!